Velho Vamp, já que você estava tão revoltado, querendo me questionar também, né? Me intrometendo aqui no começo do programa, eu vou te perguntar do Corinthians. Porque, ó, eu tive o programa ontem, não consegui ver o jogo, mas vi os melhores momentos. O Roger Guedes, pelo jeito, é a única salvação desse Corinthians, né? Ele cria a jogada, ele tenta ir pro gol, ele teve bastantes finalizações no jogo, fez um belo gol. Agora, Vamp, claro que não dá pra cobrar do Cuca. Óbvio, é o primeiro jogo, é aquilo que a gente fala, nem teve o trabalho do Cuca ainda. Mas vai ter trabalho o Cuca pra fazer esse time jogar bola, hein, Vamp? Boa tarde, Tico. Agora, aí, tá vendo como ele vai bem? Se você dá uma estocada, ele Ajusta. Ajusta. Bota ele que ele vai se perdendo, a gente conserta. É um menino bom, sabe falar muito de reforma agrária, é o forte dele. No futebol, tá voando, tá tudo incaível, como ele fala que ele é incaível. Boa tarde, Passa, Bruno, Mauro, boa tarde a todos. Velho, a gente tem que saber se vai dar tempo pro Cuca fazer esse trabalho que você tá falando, né? Manda a bomba aí, Vamp. Ontem... Mas tem o brasileiro inteiro. Ontem, no minuto 87, né? Houve um protesto do futebol feminino do Corinthians, com o treinador, né? Foi no ano de 87 lá que aconteceu o negócio dos jogadores do Grêmio, né? Na Suíça, né, Mauro? Nem puxa esse assunto que eu vou defender o Cuca. Aí, Nem puxa não, esse tô assunto. falando que teve isso aí, eu moro no Tatuapé, ontem à noite os bastidores estavam falando que o Cuca, em particular, chamou até o Duílio pra querer desfazer o negócio, né? O negócio que sério? O contrato, né? Chegou. Calma aí, então é informação. Uma cachoeira, né, fonte? Ou seja, o Cuca chegou a falar com o Duílio, pensando em melar tudo. Isso. Vamos desfazer, se estiver atrapalhando tudo. Chegou isso, né? E se o Corinthians aceitar, quer dizer, então não vai dar tempo de fazer esse trabalho. Em relação ao jogo, né, o Corinthians faz um golaço com o Roger Guedes mesmo, que está sendo o principal jogador na temporada. O Roberto tem 10 jogos aí que não marca, mas o Goiás joga melhor. A Podi faz um gol pra mim e a Podi fez um golaço, hein? Entrou no jogo. Perdeu um gol feito também, cara a cara com o Cássio. O final de tudo foi feliz pro Goiás, né? E eu olhando de 20 clubes no futebol brasileiro, na Série A, se o Botafogo não perder hoje do Bahia, Mauro, já tem 13 que já perderam, ó. Você vê que o Campeonato Europeu fica... vários times, só tem 6 que... Todo ano não chega na 10ª rodada sem mais invicto. Já caiu 3 treinadores, né? Além disso. Quer dizer assim, o Corinthians não fez uma boa partida de novo, jogou mal, o Goiás foi dominante, mereceu a vitória. Né? Eu tava primeiro tempo, a gente estava aqui trabalhando, fazendo canelada. Segundo tempo acompanhei, o Goiás foi melhor mesmo que o Corinthians. Agora vamos esperar essa semana, né? Tem a semana da Copa do Brasil, depois o Clássico contra o Palmeiras, depois Libertadores. E vamos ver como é que fica a situação do Cuca, né? Eu sei que ele é meio sem noção, né? Porque ele é foda, o Vamp é foda. Ele traz uma informação bombástica e ele não valoriza. Ele só cita ali, ele joga, ele cita, depois ele fala do jogo. Se for verdade, não é problema. O negócio é o vou ficar lá aí na fundo. Olha a informação que o Vamp trouxe. O Vampeta traz uma informação aí. Joguei bola, tô aqui, forte. graças a Deus, a Jovem Pan. Agora, você diz, o Duílio, né, foi procurado pelo Cuca. Olha essa informação. O Cuca viu a pressão que ele estava sofrendo, viu aí a mobilização da torcida do Corinthians e falou com o Duílio, eu tô disposto a abrir mão do nosso acordo, já estava tudo acertado e assinado. Eu tô disposto para não atrapalhar o trabalho. Então, Nilson, Mauro Betting, Bruno, é uma baita informação. Porque de dentro do Corinthians mesmo, né, aos 87... Agora, foi ontem ou foi antes? Depois do jogo. Aos 87... minuto teve esse protesto do próprio Corinthians, né? Que as meninas, né? E o técnico também. E o técnico, todo mundo. Então, quer dizer, repercutiu, né? Tanto que na coletiva alguém perguntou, você viu as faixas? É uma pessoa só, não representa 1000 que estavam aí torcendo. E isso tá dando panga pra mano, né? Vamos lá, tá? Eu acho que já botando em questão aqui, sei que eu vou ser o único. Não. O Cuca, a menina diz que o Cuca não fez nada com ela. É bom que isso fique bem claro pra todo mundo. A menina diz que o Cuca não fez nada. O Cuca foi condenado, nem reconheceu o Cuca. O Cuca foi condenado pelo quê? Porque ele não teve defesa, como ele mesmo diz. Porque ele não tinha advogado na Suíça, não tinha dinheiro para bancar um advogado na Suíça e não apresentou a defesa. E aí, o grande questionamento que eu faço, e aí posso ser questionado aqui,
o pessoalzinho de uma emissora que criticou tanto o Cuca, o Corinthians, poderia ter criticado a emissora onde eles trabalham. Porque o Cuca comentou lá a Copa do Mundo de 2018. E em 2018 já tinha acontecido isso, há muito tempo. Por que não questionaram a Globo? Também, por contratar. Por quê? Contratou do mesmo jeito. Então é a hipocrisia que me desagrada. Se quer questionar um que contratou, questione todos. O Cuca foi contratado pelo Atlético Mineiro, foi contratado pelo Palmeiras, foi contratado pelo São Paulo, e nunca esse assunto foi tão criticado. Era o nome cogitado para a seleção brasileira. Como foi agora. E eu só estou falando isso porque a menina diz que o Cuca não fez nada. Então como que as pessoas vão julgar o Cuca por algo que ele não fez? E aí... Ele estava presente... Boa tarde a todos. É que ela nem reconheceu ele, Mauro. Eu não sei presente até que ponto. É a versão dela, é a versão dele. Sobre esse caso, eu me manifestei na minha rede social e também num texto aqui no portal da Jovem Pan. Mas só para resumir. Foi em 87. O Cuca foi julgado à revelia e a pena foi de 15 meses de detenção. Ele já estava no Brasil com os outros 3 atletas. Sem entrar em maiores detalhes. Agora, o que eu quero dizer, e lamentar sempre um caso como esse, e é legal que a sociedade evolua, e ela está evoluindo até porque as mulheres foram atacadas, assediadas, acossadas, e continuam, e é legal que elas se posicionem, e todos os posicionamentos são perfeitamente justificáveis, e não é democráticos, são humanos, essa é uma questão de humanidade. E até falando de humanidade. Há uma evolução clara e nítida na nossa sociedade, nesse caso que é sempre deplorável, e outros tantos. Só que é dever dizer e reconhecer também, e eu não trabalhava no futebol em 87, passei a trabalhar em 1990. Mas o Esporte Clube Corinthians Paulista teve de 91 a 95, inclusive um ótimo zagueiro, de nível de seleção, foi convocado à seleção brasileira em 93, foi campeão do Paulista e campeão da Copa do Brasil como titular do Corinthians, o Henrique, que era um dos 4. E nenhuma manifestação foi feita por nós da imprensa, por colegas dele, atletas, treinadores, dirigentes e torcedores. Eu não estou justificando que devesse faltar retroativamente, porque o mundo evoluiu e inegavelmente evoluiu. E também evoluiu na comunicação, porque cada vez mais temos mulheres apresentando, reportando, narrando, comentando, apresentando, editando, dirigindo. Então, a manifestação da mulher, hoje são mais mulheres, as redes sociais amplificam isso nesse aspecto, não são antissociais, são sociais. Então, é maravilhoso que tenhamos mais mulheres. Mas é dever reconhecer... Tendo talento. Temos mais mulheres, porque homens às vezes com talento, sem talento, com caráter, sem caráter. Ok, mas... Tendo talento. Tudo bem, aí é uma questão, claro, discutível, subjetiva e segue o jogo. Mas é dever dizer, e eu posso dizer, porque à época eu já trabalhava na rádio e na TV Gazeta, e tinha uma queridíssima, craque, companheira Regiane Ritter, que também trabalhava comigo. Então não é que hoje tem mais, mas já havia. A Rádio Gazeta era o exemplo, a TV Bandeirantes era o exemplo, a Jovem Pan também teve várias vezes, né? É bom lembrar, a Rádio Mulher existia desde o início dos anos 70, com a Claudete Troene e outras craques de uma coragem enorme, porque era evidentemente muito mais difícil a época. Então é dever dizer que homens e mulheres não se manifestavam à época como se manifestava. É ótimo que haja isso, é depois do caso Robinho que se recrudesceu essa questão, se está levantando mais essa bandeira, que é fundamental, e repito, não é questão política, democrática, de lacração, não. É questão de humanidade, uma questão de respeito, a questão de educação e da defesa de quem é mais indefesa. Ponto. Mas é dever dizer que sim, o Corinthians teve um zagueiro que era muito bom, aliás, e que estava no caso também, que era o Henrique, e à época não houve manifestação. Acho que é uma grande evolução contra isso, inegavelmente, mas insisto na minha tese que eu defendi aqui no portal da Jovem Pan e em outras redes sociais e outros lugares também. Todas as manifestações são respeitáveis, tá? E você pode tanto defender o Cuca como não defender o Cuca e, inclusive, o direito de você não se manifestar. O que tem havido nesse caso, em muitos casos neste mundo que está cancelando as pessoas e, sobretudo, o debate, o que é sempre deplorável, cancelando ou bloqueando o debate, é que as pessoas não têm o direito de ficarem caladas. Quem quiser se manifestar, pode. Quem quiser, a favor ou contra, ou meio que em cima do muro. Como você pode falar que eu estou passando pano e eu estou apenas lembrando uma situação que muita gente ou é ignorante ou é de má fé, porque esquece algumas coisas, né? Então, assim, para dizer que você, inclusive, tem o direito de não se manifestar. Eu acho que a manifestação ontem de atletas do futebol feminino do Corinthians e do treinador foi brilhante. No ponto certo, falando, olha, a gente não gostou e tem todo o direito de não gostar. Atletas do Corinthians, da Ferroviária, do Palmeiras, de qualquer outro clube, do Ceará, que faz a campanha horrorosa no brasileiro, todo mundo. Agora, de novo, mas aí eu uma questão também, de cada uma. E se o Cuca falasse mal do time feminino do Corinthians? Aí ia ele ser seria um estardalhaço. Ele seria prejudicado. Agora, eu estaria errado até porque é o grande time do Brasil. Mas por que falam mal?
Por que falam mal se a menina, Mauro, disse que ele não fez nada? Esse então, é o meu essa incômodo. versão trazida É você ser julgado Marília pela Ruiz, internet quando a pessoa envolvida, e a Marília Ruiz fez a reportagem, ela trouxe a informação, que a menina nem reconhece o Cuca. Sim, que a estaria presente, ele mesmo fala que, enfim, mas de novo, como agora, mas é lá, muito chato, isso é por isso que eu defendo, porque eu digo, a internet julga de uma forma que torna o cara em vilão, e eu te digo, a grande maioria que tá julgando nem sabe o que aconteceu. Nem sabe. Não tem Ela ideia, vai não na onda sabia da internet, e nas não redes cobrava sociais. também. Sim, às vezes aquele comportamento da maioria vai... E tem outra. Ignara ou não. Enfim. Eu questiono muito também o pessoal, as feministas mesmo, pronto, vem me bater. Ó, o Cuca tem mulher, tá? O Cuca tem filhas, tá? Sim, e ele pode estar sendo julgado por uma coisa que ele não fez, e a filha dele vê esse julgamento, as filhas, a mulher dele vê esse julgamento, e muita gente, não tô falando do Mauro, porque aqui a gente fala na cara, não é do Mauro. Muita gente faz pra ganhar like. O Mauro sabe o que aconteceu. O Mauro sabe o que aconteceu. Se ele quiser, ele pode criticar, porque ele sabe a história. Agora, tem muita gente que não sabe e quer ficar ganhando like na internet. E vou dizer também uma coisa que eu também fui muito criticado. Sim, eu tenho um ótimo relacionamento com o Cuca desde a época de atleta. Ficou maior o relacionamento como treinador. A gente tem um relacionamento tão bom que o Cuca me convidou para escrever o livro dele, a biografia dele, que a gente não foi ainda para frente, até porque eu estou escrevendo outras, preciso terminar do Zico, por exemplo. Mas mesmo assim, uma das pessoas com que eu mais briguei, não só no futebol, na vida, é com o Cuca. Na verdade, mais ele briga comigo, né? Uma vez um comentário aqui na Jovem Pan, ele me ligou às 3 da manhã, me xingando. Ficou 2 semanas sem falar comigo, passava reto no treino, depois na boa e tal. Então assim, não é porque eu tenho um ótimo relacionamento com o Cuca, tenho um ótimo relacionamento com o Luxemburgo, é um cara que eu briguei bastante, com o Filipão é a mesma coisa. Então assim, não é por isso, tá? Só pra deixar claro. Não é que você é fã do Cuca, eu sou fã do Cuca jogador, mais fã ainda do treinador, mas esse incidente é deplorável e eu já conheci o incidente desde o início, mas eu, por uma questão minha, de formação humana, e não é de índole de ser um cara maravilhoso altruísta, não é isso. Até minha formação também como estudante de direito, o direito mais torto que eu fiz na vida, o pior curso que eu fiz, não pelo curso em si, mas por eu como aluno. Ok, mas é uma formação minha. Eu sou um cara meio que dou a cara para bater, dou o outro lado, e quem não dá, não tá errado. É uma questão de característica, não eu sou o cara altruísta, legalzinho, bonitinho, não, é de cada um. Eu entendo quem eventualmente seja, ainda mais num caso abominável como esse, a pessoa seja absolutamente contrária. Diferentemente de um ex-colega nosso, né, que à época foi devidamente demitido, que relativizava o estupro da própria filha. Para deixar muito claro, você sabe do que eu estou falando. Mas enfim, então assim, nesse caso não. Esse caso é um caso muito mais complexo, ou complexo como tal, e envolve o clube, envolve um monte de coisa, e entendo, todas as manifestações são, desde que pacíficas, e têm sido pacíficas, são necessárias, e que vão muito além da questão do esporte, vão muito além da questão do futebol, se ganha, se empate, se perde, da questão de humanidade, que eu acho que deveria ser o princípio de tudo. Nilson. Olha, faz 36 anos do ocorrido. 36 anos. Foi em 1987. Eu já estava aqui na PAN 5 anos. Eu entrei aqui em 1982. Entrei em 82. E eu me lembro muito bem da história. O Cuca, rapaz, quem conhece o Cuca sabe que ele é um cara de boa índole, bom caráter, boa pessoa. Tudo isso ele é. E a moça, o que você está falando, é o mais importante. Eu também, como agente do direito, né? Isso é o mais importante, Juan Pedro. A moça não reconheceu, e não foi só uma vez. Foram 3 vezes. No mês que ele ficou detido, 3 vezes a moça não reconheceu o Cuca como estando no local e praticando o ato contra ela. A partir daí, a inocência já existe. Entendeu? A partir desse instante, e ele não seria leviano para retomar a informação do jeito que ele retomou. A Marília Ruiz é uma repórter extraordinária. A Marília Ruiz, ela é uma repórter extraordinária. Desculpa só, de novo, um detalhe que eu também, quando eu falei isso várias vezes, também o pessoal fala, porque você é padrinho de casamento dela. Sim, sou. Tá? Mas só para deixar claro, da Marília Ruiz, da Marília Ruiz e do Paulo Boffá. Então só para dizer, você é absolutamente... É só para deixar claro. Não, eu quero esquecer o pessoal. Mas porque eu também sou por causa disso. Você defende a Marília... Sim, é minha colega, minha amiga e minha filha. Isso não me interessa. Eu estou dizendo a profissional. Não deveria interessar, mas não, interessa dizer que era uma repórter extraordinária. E ela deixou claro a situação com a reportagem dela. Ela deixou clara a situação com a reportagem dela. Então, gente, é algo que eu também concordo.
Todo mundo tem direito de reclamar, todo mundo tem direito de reivindicar, de fazer pressão, tudo tem esse direito. Mas você não pode condenar um cara que a própria vítima estava dizendo que ele não estava lá. É inadmissível você condenar, e é uma condenação que os caras querem retomar 36 anos após. Os caras querem retomar uma condenação se a própria vítima disse que o cara não estava no local. Não por uma vez, por 3 vezes. Então, gente, é hora de repensar. Eu também sou totalmente favorável, contrário a qualquer tipo de agressão sexual, agressão física. Eu acho que o cara tem que pagar mesmo, sabe? Não tem esse negócio de passar pano, não sei o quê. Mas esse é um caso atípico. Esse é um caso diferente. Você lembrou bem o Henrique. O Henrique jogou no Corinthians. O Henrique estava lá envolvido nesse caso. Ele jogou no Corinthians. É um momento de vida diferente, é um momento da sociedade agir diferente. Tudo isso, e tem que agir mesmo. Eu não sou contrário a esse tipo de ação da sociedade. Não, eu sou contrário a julgar se o cara não é julgado. É o que eu estou dizendo. Porque aí você deixa o cara se tornando humilhado ali nas redes sociais. Eu sou contrário. E como você disse, ela não falou... Eu sou contrário, cara, sendo perseguido 36 anos após, com a própria vítima não reconhecendo a presença dele no ato. Então, se a própria vítima está dizendo que o cara não estava no ato, ele não deveria nem ter sido julgado à revelia. Ele não deveria nem ter sido julgado à revelia. Condenado. Ele deveria ter sido excluso do processo. Ele deveria ter sido excluso do processo e não julgado à revelia como ele foi, se a própria vítima estava dizendo que ele não estava presente no ato. Então, gente, existem exageros. E, nesse caso, eu prefiro entender que é um exagero contra o Cuca. E eu acho que deveriam repensar muita coisa, principalmente com a credibilidade dessa moça chamada Marília Ruiz, que ela é excepcional repórter. E ela traz uma informação e trouxe... Ela entrevistou a moça, não é isso? Sim. Ela entrevistou a moça. Ela traz uma informação que ninguém deu. Ela que deu, e a moça está inocentando o Cuca. Como é que vamos condenar um cara que a própria vítima está inocentando ele? Isso aí está me lembrando coisa de pena de morte nos Estados Unidos, que o cara passa a vida inteira inocente, é condenado a... Isso existe. É condenado à morte, mata o cara e o cara não cometeu crime. O caso do Cuca é esse, o Cuca não cometeu o crime, né? Segundo a vítima, estou dizendo segundo a vítima, não é segundo eu, não. Segundo a vítima, o Cuca não cometeu o crime e está passando dos limites essa perseguição. E deixando claro, né, para quem manda, né, foi condenado, porque aqui a gente lê, eu leio o chat, não tenho medo de xingamento, de verdade, nunca votei, então pode mandar. Não. Agora, o negócio é o seguinte, tem muita gente, ele foi condenado, pilhado, que tá mandando aqui até de forma educada. Ele foi condenado porque ele não teve defesa. Ele não apresentou defesa, foi julgado à revelia, quando você não apresenta uma defesa. Mas a vítima em si, como disse o Nilson aqui, ela negou, não sabia que tinha sido 3 vezes. 3 vezes ela negou ter visto o próprio Cuca falou isso. Então, isso é uma situação que tem que ser chamada a atenção. E aí também tem gente que pergunta, e se fosse a filha de vocês? Se fosse a minha filha, que fosse abusada e eu visse, eu matava. Eu falo aqui. Agora, não foi. O Cuca não fez. Então você não pode acusar alguém que não fez o crime. Eu sou um cara que eu sou muito direto. Se uma pessoa faz uma coisa dessa com uma menina de 13 anos, vocês sabem o que eu acho que ela merece. Eu falei aqui. Agora, se ele não fez, não tem como a gente julgar, a gente linchar o cara nas redes sociais como tem acontecido, se ele não fez, se a vítima envolvida na situação nem sequer reconheceu o Cuca. Então, a gente até encerra esse assunto, mas é uma informação muito forte que o Vamp traz aqui. O Cuca, depois da partida, incomodado com toda essa repercussão, inclusive, o cara tem filhas e tem uma esposa, é óbvio que não deve estar nada confortável para a família do Cuca, mas aí eu garanto que as feministas não vão estar pensando nessas mulheres, nas filhas do Cuca e na esposa do Cuca, não. Aí ninguém está pensando. É óbvio que elas devem estar sofrendo, é óbvio que o cara está sofrendo, tem que ficar respondendo por uma coisa que ele deixa claro e que a vítima, de acordo com a Marília Ruiz, que é a repórter que fez uma grande reportagem sobre o caso, disse não ter envolvimento do Cuca e o Cuca deixou claro pro Duílio. Informação do Vamp, não é minha, dou crédito aqui pro Vamp. O Cuca colocou o cargo à disposição. Falou, Duílio, se estiver incomodando, se estiver atrapalhando o clube, eu me coloco à disposição para sair. Porque é claro que o cara vai se incomodar. Torcida fazendo protesto, redes sociais, com certeza as filhas e a esposa estão ouvindo coisa que não querem.
E aí o Cuca colocando isso à disposição, velho Vamp como sempre, por isso que ele é incaível. Olha a força da informação que ele traz aqui. Tava indo bem, depois se perde nas Olha a informação que ele traz. Que o Cuca se colocou à disposição com o Duílio para sair. Agora, vocês têm a informação se o Duílio aceitou, deixou Não a par dele aceitou. ou não? Isso aí a gente vai saber agora com essa semana, né? Você acha? Não tem uma informação ainda do Duílio? A princípio não teria aceitado. Tá empregado hoje.